está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao ponto a ponto que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, no programa de hoje vamos falar sobre a nova aposentadoria da mulher. Isso mesmo, um assunto importante e que impacta no nosso futuro. E eu recebo aqui com muito prazer duas mulheres inteligentes, especiais e muito competentes. Aqui do meu lado, a doutora Luana Horiuchi. Ela é advogada, mestra em Direito pela UFBA, especialista em Direito Previdenciário, autora nas editoras Juspodium, Lujur e Juruá, professora em diversas pós-graduações, coordenadora adjunta da Diretoria Científica do IBDP. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Michele, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E mãe de... Gabriel. Resenha interna, depois eu vou contar pra vocês, viu? Mãe de Gabriel. E também aqui comigo ela, a doutora Ana Isabel Jordão, advogada, graduada pela UFSAL em 2003, especialista em Direito Previdenciário pela Juspodium desde 2011, professora de pós-graduação na Faculdade Baiana de Direito, professora e mãe de Luca. Muito bem-vinda, doutora. É com grande prazer que a gente vem aqui tentar colaborar com vocês nesse tema tão relevante. Perceberam por que eu falei de quem é que a doutora Luana era mãe? Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar o programa e eu passando na mini bio, que sempre eu passo com a convidada. Aí a doutora Luana fala assim, nossa, mas não vai falar de que eu sou mãe, vai ficar parecendo que eu não gosto tanto dos meus filhos. Então aí nós incluímos, porque afinal de contas nós somos isso, né? Mulheres multitarefadas. E eu acho que a nossa função maravilhosa de ser mãe também tem que estar ali validada, né? Afinal de contas é o nosso primeiro turno que está ali envolvindo com a nossa vida de trabalho. Gente, e o tema de hoje é o seguinte, talvez seja um momento mais esperado por brasileiros e brasileiras, né? Olha, quando eu me aposentar, eu vou ter mais tempo para isso, para aquilo, eu vou ter o descanso merecido por anos de trabalho. Mas e aí? Será que você está se preparando para esse momento? Olha só, vamos começar pelo beabá, né? Para que a nossa conversa seja bem desde o início, para você entender muito bem o assunto. O que é aposentadoria? Você sabe? Olha só, de acordo com a definição encontrada no portal CMPprev, a aposentadoria é um benefício concedido pela Previdência Social ao trabalhador segurado que preencher os requisitos legais. Ela pode ser definida como um afastamento remunerado do trabalho com o objetivo de desfrutar dos benefícios de uma previdência social e ou privada. E aí vamos para a primeira dúvida com relação ao tema, doutora Luana. Pode ser Previdência Social, né, através do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que é pelo governo, mas pode ser também uma previdência privada. Qual é a diferença entre as duas? Bem, para os trabalhadores da iniciativa privada, a gente fala em Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Normalmente se pensa mais em INSS. Quando se fala em INSS, o INSS é só o órgão gestor do plano de benefícios. Como a Receita Federal vai gerenciar a parte de custeio. Mas quando a gente fala em INSS, Receita Federal, a gente está falando em Regime Geral de Previdência Social, que é o regime que vai abarcar todos os trabalhadores da iniciativa privada, as pessoas que não tiverem exercendo atividade profissional, a dona de casa, o desempregado, o estudante, mas que querem ter uma proteção previdenciária e por isso escolhem contribuir, mas a gente vai estar falando também dos servidores públicos que, embora efetivos, trabalham para algum município que não tenha instituído ainda um regime próprio. Então, a gente vai subdividir da seguinte maneira: regime geral para essa iniciativa privada, para quem não exerce atividade profissional, mas quer contribuir, porque quer um benefício, que é uma proteção previdenciária, que é super importante, e também para servidores públicos efetivos que não estão vinculados ao regime próprio. E do outro lado, os regimes próprios, que podem ser para os servidores públicos efetivos da União, dos estados, como aqui o nosso estado da Bahia, a gente tem um regime próprio. Alguns municípios possuem também seu regime próprio, como o município de Salvador possui. E a gente tem as previdências privadas, né?
que são independentes das previdências públicas, que é quando você quer ter um benefício melhor, ter um plus na sua aposentadoria, e aí você paga um adicional para empresas particulares, ou também existe a previdência privada também para servidores públicos, mas é uma opção. Perfeito. E é importante lembrar, Luana, que a gente fala assim muito claramente, quando a gente fala de INSS, quando a gente fala de empregados, de trabalhador, o MEI. Sim. Porque as ótimo. pessoas podem ficar um pouco perdidas. Ah, falou de trabalhador, mas eu não sou empregado porque eu sou MEI, eu sou empreendedor. Então, essas pessoas contribuem também para esse regime geral que Doutora Luana Ana citou. antecipou a minha pergunta, que era justamente isso. Né? A aposentadoria ela é um direito constitucional, né, a todo trabalhador e trabalhadora brasileira, mas para receber tem que contribuir. É uma prerrogativa que tem que existir, não é isso? Com E aí, certeza. qual é a diferença de contribuição? Quais são as formas? Para quem está no regime da carteira assinada, quem é autônomo, o tal da MEI, como é que funciona? É extremamente importante e relevante essa sua pergunta, Michele. Por quê? A gente tem a ideia de que é uma obrigação do governo. A gente escuta muito falar, INSS, tem o benefício assistencial que você não precisa contribuir, que é o chamado BPC-LOAS, né? Então, isso tem confundido muito a cabeça das pessoas. Quem tem direito a que tipo de benefício? Mas para que você tenha direito aos benefícios da Previdência Social, incluídos aí a sua aposentadoria, mas a pensão em caso de falecimento, em caso de adoecimento, um benefício que se chama auxílio por incapacidade. Para você ter direito a toda essa proteção social, é necessário, é imprescindível que haja contribuição. Você precisa contribuir para o regime. É um regime solidário. Eu preciso contribuir para que o regime possa me amparar. Então, a gente precisa pensar dessa perspectiva, de que nós, na verdade, somos os donos dessa previdência. Ela nos pertence, porque nós contribuímos. Toda vez você, empregado, que está com a sua carteira assinada, no seu contra-cheque, você vai ver lá que há um desconto. A empresa paga a parte dela, mas você paga mensalmente. Aquele desconto lá do INSS é a sua contribuição para o sistema. Se você é MEI, dentro daquela sua contribuição mensal do MEI, uma porcentagem é para o custeio da previdência, da sua aposentadoria, do seu benefício por incapacidade, se você precisar, do salário maternidade, principalmente para nós mulheres, que é tão importante. Então, você tem aí o pressuposto da contribuição. E como bem Luana falou, aquelas pessoas, por exemplo, estudantes, alguém que está recebendo uma bolsa para estudar e fazer um mestrado, um doutorado, elas podem contribuir. São os chamados contribuintes facultativos. Por que facultativo? É uma escolha. Olha, eu não estou exercendo uma atividade remunerada no momento, mas eu quero contribuir, eu quero fazer parte desse sistema. Quanto mais cedo a pessoa começa a contribuir, é melhor? No momento, não. No momento, mais ou menos. Foi polêmico. Sem querer, joguei aí uma pólvora. Quem você quer que responda? As duas. Vou começar com você, doutora Luana. Bem, olha só. A importância da contribuição, Mi, não é só para você ter direito a uma aposentadoria. É para você ter direito a uma proteção previdenciária durante toda a sua vida. Então, se você pensar, eu só preciso ter 15 anos de contribuição e 62 anos de idade para me aposentar, pelas regras atuais pós-reforma. A gente está falando aqui exclusivamente de nós mulheres. Não, não é dessa maneira. Vou passar a contribuir só quando eu estiver ali faltando os 15 anos para fazer 62. Minha amiga, você está totalmente errada, porque a contribuição, ela vai te proteger de qualquer situação que ocorra na sua vida e que venha comprometer a sua capacidade de trabalho. Então, você pode estar descendo de um ônibus, descer, torcer o tornozelo, ficar um mês sem poder trabalhar, você pode sofrer um acidente de carro, você pode ter um derrame, um AVC, qualquer tipo de situação, de acidente, de moléstia
que gere uma incapacidade, se você estiver pagando a previdência social, ainda que seja sobre um salário mínimo, você vai ter a proteção previdenciária para você receber o que a gente chamava antes, né, de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez. Se você engravidar, se você resolver adotar uma criança, você vai ter direito ao seu salário maternidade, você tem direito a um auxílio acidente. Se você falecer deixando filhos, deixando um esposo, deixando dependentes, você vai deixar para eles uma pensão por morte. Então a gente tem que ter essa visão bastante ampla da Previdência Social, da gente não se filiar apenas com o objetivo de alcançar a aposentadoria, mas sim de ter uma proteção para qualquer tipo de risco social que ocorra durante a nossa vida. Enxergar todo esse guarda-chuva, né? A aposentadoria é um dos benefícios da Previdência Social. Exato. Né? E a uma gente proteção, né? Exato. A gente, inicialmente, a Previdência Social, ela surge, ela nasce com a ideia de seguro, é o seguro social, né? Mas veja que é um pacto, né, da sociedade e com quem gere esse seguro social, que é o Estado, que é a União, né, através do INSS. Vamos falar mais especificamente do regime geral, que é o que abrange a maior parte da população. Então, você tem ali a proteção dos chamados riscos sociais. Então, você não tem como prever, né? A gente não tem como prever quando vai adoecer. E aí, nesse momento em que você mais precisa, se você não foi previdente, vai viver uma situação bastante difícil. Complicada, né? Olha só, gente, existem vários tipos de aposentadorias pelo INSS, né? Eu vou listar algumas aqui que a gente pesquisou e vamos conversar um pouquinho sobre o que mudou, o que continua, o que aconteceu com essa reforma mesmo da Previdência. Olha só, aposentadoria por tempo de contribuição. Você já deve ter escutado muito falar nesse tipo, é uma das que modificou, viu? A aposentadoria por idade, que aí tem várias subdivisões, urbana, rural, mista. A aposentadoria por invalidez, a aposentadoria especial, ou seja, e muitas outras. Só que cada ela é muito específica, não é, doutora? E em 2019 houve a reforma da Previdência e essa aposentadoria que eu falei agora por tempo de contribuição deixou de existir. O que aconteceu? O que entrou no lugar dela? Como é que ficou isso? Bem, peraí, que meu diretor acabou de dizer assim, e realmente não temos mais tempo, temos que chamar o intervalo. Vamos segurar isso, que agora eu já quero saber o que acabou tudo, o que ficou no lugar. Não saia daí, é um intervalo rapidinho, a gente já volta, isso é Ponto a Ponto Mulher. Fica aí, não saia não. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema As Novas Regras da Aposentadoria para a Mulher. Gente, a gente terminou o bloco, eu listando várias aposentadorias e ela falou assim, epa, já mudou tudo isso aí, tá? E me deu aquele impacto novamente. Vamos saber, doutora Luana, o que realmente mudou com a reforma da Previdência e vamos fazer um recorte, já que o programa é para as mulheres, nas mulheres, né? O que impactou aí na aposentadoria da mulher? Bem, com a reforma da Previdência, resumidamente, a gente teve a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, que antes a mulher aposentava aos 30 anos de tempo de contribuição sem idade mínima, né? Com a incidênciazinha ali de fator previdenciário, tal, obrigatoriamente. Mas a gente teve a extinção dessa aposentadoria e tivemos também a extinção da aposentadoria por idade. O que nós temos depois da reforma é um benefício novo, a aposentadoria voluntária, que ela ali mescla as exigências anteriores da aposentadoria por tempo de contribuição com exigências anteriores da aposentadoria por idade, mas que é um benefício distinto da aposentadoria por idade. Em relação à mulher, a gente teve um acréscimo de 2 anos na idade para chegar a essa aposentadoria nova que veio com a reforma. Então, a mulher hoje, se a gente for falar em idade, ela só vai aposentar aos 62 anos, desde que ela tenha contribuído pelo menos 15 anos. E quando a gente fala em contribuição, tanto faz se a empresa pagou, se não pagou, se a gente estiver falando de empregados, né? A gente vê muito esse problema, Michele, com empregadas domésticas que trabalharam 15, 20, 30 anos e na hora da aposentadoria descobre que não houve o recolhimento do período integral, não houve a assinatura da carteira. E aí é importante que a gente diga para essas pessoas
que tanto faz para elas se esse empregador pagou, se não pagou, se fez a inscrição dela, se não fez, ela conseguindo comprovar que ocorreu esse fato, que ela efetivamente trabalhou, aí é um problema essa cobrança da Receita Federal com esse antigo empregador. O problema não é dela, ela só precisa comprovar. Então, tendo 62 anos com 15 anos de tempo de contribuição, né? Que vai ser ali também a carência, ela consegue a aposentadoria depois da reforma. Na aposentadoria especial da mulher, a gente teve ali um probleminha que foi a inserção de uma idade mínima, a alteração da forma de cálculo. Então, por isso que minha colega, minha amiga querida, falou aqui, acabou, esses benefícios terminaram. É porque esses benefícios foram prejudicados com a reforma da Previdência. Ela falou, estava nos bastidores, a gente estava no intervalo, não estava gravando, mas a gente questionou isso. Quais foram os benefícios com a reforma da Previdência, né? Agora a gente tem uma coisa boa com a reforma, não podemos ser injustos, né? A gente tem a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, que já existia desde 2013, por lei complementar. Na verdade, já existia desde a emenda à Constituição 47 de 2005, mas em 2013 que veio a lei complementar. E a aposentadoria da pessoa com deficiência, quando a gente fala na mulher com deficiência, ainda que uma deficiência leve, que pode ser leve, moderada, grave, mas ainda que seja leve, ela vai aposentar com 7 anos a menos de idade. Justo, então, né, gente? Olha que importante. E é uma aposentadoria que as pessoas não conhecem muito. A forma de cálculo dessa aposentadoria é excelente. É a melhor forma de cálculo de aposentadoria que existe hoje, é a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, e a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência ainda existe, também tem redução de requisitos para a mulher, tá? Mas em relação à aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, da mulher com deficiência, há essa redução, pode aposentar aos 55 anos de idade. E não tem nada a ver com incapacidade, com invalidez, tá? A gente está falando daquela pessoa com deficiência que está inserida no mercado de trabalho ou que não está inserida, mas está contribuindo de uma forma facultativa. Então, esses foram os principais benefícios quando a gente fala em aposentadorias. Ainda vale lembrar, Luana, que a aposentadoria do segurado especial, do trabalhador rural, também manteve-se como antes da reforma, sendo necessário comprovar 15 anos de exercício de atividade em regime de economia familiar ou 15 anos de contribuição para o trabalhador rural empregado, mas manteve-se a aposentadoria por idade, com redução de 5 anos nos critérios anteriores. Isso. Então, mulheres aposentam com 55, trabalhadoras rurais, e homens com 60. Mas, para as mulheres, veja que essa vantagem ela ficou ainda maior, porque antes era uma redução de 5 anos e agora você tem uma redução de 7 anos. Né? Mas, num cômputo geral, a gente pode afirmar que essa emenda constitucional de 2019, ela foi muito prejudicial aos trabalhadores, né? Principalmente para aqueles que estavam já num meio de caminho, ali entre seus 35, 50 anos, que tinham uma perspectiva de aposentadoria num tempo de 10, 15 anos e só vão aposentar quando completarem a idade mínima necessária, que hoje para as mulheres é de 62 anos. Era isso que eu ia... Ela já tocou, que eu senti que ela estava nesse... querendo tocar essa parte. Eu quero a opinião das duas doutoras com relação a isso. Quais são os desafios que ainda encontramos para essa questão de gênero quando se fala em aposentadoria? Porque houve uma reforma aí que melhorou numa coisa, mas em outra tanto assim. Na sua visão, doutora, vou começar aqui para a doutora Luana. O que é que ainda falta para que a mulher se sinta contemplada, assim, nesse benefício que é a aposentadoria, tendo uma reparação antiga de tantas lutas, né, que a mulher vem travando por aí? Inserção no mercado de trabalho formal. A dificuldade para a gente, na verdade, é essa. Se você for pegar a aposentadoria por tempo de contribuição, vamos falar de antigamente, antes da reforma, embora ainda existam as regras de transição para quem já estava ali contribuindo, né, e pretendendo alcançar uma aposentadoria por tempo de contribuição mulher aos 30 anos, quanto a pessoa que recebe, que pretende se aposentar com um salário mínimo, que ia se aposentar por idade, a reforma não mudou absolutamente nada, né? Ela afetou mais quem pretendia receber mais de um salário. Agora, quanto às dificuldades que a mulher enfrenta, eu acho que é mais a falta, né? Não vou dizer falta, vou dizer a insuficiência das políticas públicas para inserção da mulher no mercado de trabalho formal.
porque é muito mais difícil para a mulher se manter no mercado de trabalho formal, né? Ela pode trabalhar mais do que o homem, mas no mercado de trabalho formal a gente tem mais dificuldade. Além da remuneração, que ainda, Exato. por incrível que Além pareça, da remuneração, seja inferior, né? da dificuldade de ascensão profissional, né? E Do próprio reconhecimento. exatamente. E aí vem uma notícia muito bacana que a Ana Isabel está trazendo, que é sobre o quê? As nossas atividades em paralelo, né? Isso. Tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho. E aí a gente estava brincando na hora da maquiagem, dizendo o seguinte: nós profissionais liberais, quando o filho tem qualquer coisa, o pai está trabalhando no mercado formal, embora nós também estejamos no mercado formal, mas se o filho tiver qualquer coisa, quem é que deixa de ir trabalhar para cuidar do filho? Quando um parente... Pergunta de 1 milhão. Vê se você aí do outro lado consegue responder É essa. muito difícil. Quem será? Muito difícil essa pergunta. Com certeza as mulheres já acertaram. Talvez os homens que estão assistindo ficaram na dúvida ainda, mas as mulheres já sabem E assim, de como. é muito interessante e tem tido muito pouca discussão. A gente precisa provocar os nossos representantes. Está sendo discutido no Congresso, já está na Comissão de Constituição e Justiça, uma PEC. O que é uma PEC? É uma lei que visa mudar a Constituição. Eu não sei se vocês vão se recordar, mas na Argentina, nós tivemos a aprovação de regra semelhante a essa que está sendo discutida no Brasil e foi aprovado. E foi considerado uma grande vitória, que é dita a aposentadoria da mãe. Como é que se daria essa aposentadoria da mãe? E aí eu tenho falado muito sobre isso pelo lugar de curiosa. fala, né? Como é essa PEC? que Pois tá é, essa PEC, ela visa estabelecer que a cada filho seja acrescido ao tempo de contribuição dessa mulher, sem mesmo que haja a contribuição, independente disso, que haja 1 ano para ela se aposentar. Então, isso facilitaria muito a vida, principalmente de mulheres de baixa renda. Só para ficar muito claro, gente, haveria uma redução nesse tempo para se aposentar, não é isso? E isso, porque a cada filho você ganharia 1 ano. Então, Perfeito. se você tem 2 filhos, você teria que contribuir, em vez de 15, você teria que contribuir 13 anos. Ok. Então, assim, é muito importante, parece pouco, mas assim, nós que estamos no dia a dia desse trabalho, da advocacia, tantos clientes não conseguem se aposentar porque falta 1 ano, porque faltam meses. Então, Como isso impacta na vida da pessoa, né? demais. Sim. E uma outra discussão que também está na Câmara, e aí esse projeto é um projeto de lei de Sâmia Bonfim, e Deputada Glauber, federal, deputada federal PSOL. Sâmia Bonfim, e Glauber, também deputado federal, que tiveram um filho e aí viram um problema. Ele teve que voltar com 5 dias, que é o que estabelece a nossa legislação, e ela ficou. Porém, o fato dela ter ficado 4 meses para ela é ruim e ele ficar só 5 dias para ele foi ruim. E aí a gente precisa discutir uma questão da nossa sociedade. Por que que nós, mulheres, somos sempre as responsáveis pelos cuidados? Sempre o lugar de cuidado é nosso. Quando, na verdade, é um cuidado que deveria ser compartilhado. O pai precisa entender que ele não é rede de apoio. O pai, ele divide a Sempre parentalidade. batemos nessa tecla. O pai, ele é um bom pai, ele ajuda ela. Não, meu amor, ele não tem que ajudar. Ele tem que exercer a parte dele de cuidador, de pai, de responsável. E dividindo as tarefas. Nesse projeto de lei, há uma proposta de que essa licença maternidade, inclusive mudaria de nome, seria licença parentalidade e Perfeito. poderia ser dividida em tempos iguais entre o homem e a mulher que fossem segurados da Previdência. Por exemplo, na minha situação, teria sido muito mais interessante que meu marido tivesse tirado um tempo de licença. Pois Porque é. eu sou contribuinte individual, eu sou prestadora de serviço profissional liberal, chamado liberal, né? Então, assim, nos primeiros dias do meu filho nascido, os clientes mandavam mensagem e diziam, eu falava, olha, eu tô na maternidade ainda, parabéns, doutora, tudo de bom, mas e meu e processo? Super sensibilidade. Salvo engano, gente, no Canadá, a licença é de 12 meses Sim. e é dividida A Alemanha entre... também.
o marido, né, o pai, a mãe, enfim, eles podem dividir, um tira 6 meses, outro 6, ou então 3, enfim, a forma que eles acharem melhor para aquela família ali se organizar de acordo com o trabalho, enfim. Isso, porque os arranjos familiares, eles são diversos. Claro, a gente perfeito. Tem que romper com essa ideia de que a mulher cuida, né, compete à mulher. E, na verdade, quando a gente diz isso, quando a gente coloca tanto holofote sobre isso, é para dizer que os homens eles precisam se comprometer, inclusive com a criação de afeto, com esse laço de afeto. Perfeito. Né, para que a gente possa ter um arranjo familiar mais harmônico dessa perspectiva da igualdade de gênero. Mas são lutas ainda bem grandes que a gente que enfrenta, pensávamos né? lá atrás que em 2023 estaríamos falando de outros assuntos, né? Porém, tivemos alguns retrocessos tão absurdos que a gente teve que voltar a rediscutir pautas que, ao nosso ver, já eram vencidas, né? Que a gente não precisava provar como que a Terra é plana. Que é importante tomar vacina. Que é importante tomar Coisas vacina. do gênero. Que, enfim, mas a gente não cansa, né? Somos brasileiros, não desistimos nunca e seguimos nessa missão aí de compartilhar o conhecimento e a verdade cada vez mais baseado na ciência e no conhecimento das doutoras. Mais um bloco que acabamos, estouramos. Tem muito assunto ainda. Não saia daí, a gente já volta com Ponto a Ponto Mulher. Voltamos com Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema a nova aposentadoria para a mulher. Gente, olha só, nossa equipe de jornalismo foi atrás da mulherada para saber como elas estão se preparando para a aposentadoria. Vamos conferir. Olha, a aposentadoria é um assunto, né, que está no ar, com amigas que são da mesma idade. Mas eu não penso assim, eu não pensei nesse assunto porque eu não penso em parar. Eu gosto de trabalhar, eu sou muito proativa, gosto de vir para o meu trabalho, então ainda realmente não pensei nesse assunto. Quero viajar para um bocado de lugar. Não quero filho, então eu quero viajar. Quando eu me aposentar, vou pegar meu dinheiro, ó, que eu estiver recebendo mesmo pouco, vou juntando, eu vou viajar para vários lugares. Quero conhecer Portugal, que eu nunca fui. Quero ir para os Estados Unidos, eu tenho um amigo lá, eu tenho vontade de ir embora para lá, ficar lá, não voltar nunca mais. Você já parou para pensar no que é que você vai fazer quando se aposentar? Quando eu me aposentar, eu quero estar assim, num sítio, numa casinha no sítio. Tá longe de agonia, longe dessa agonia que é Salvador, de engarrafamento, de desse som alto, só na minha paz, lá no interior. O que é que você planeja fazer quando você se aposentar? Um dos meus objetivos maiores é ter uma casa de veraneio para poder chamar toda a minha família para tomar aquele banho de piscina. É um sonho que eu vou realizar ainda. E com certeza viajar bastante, ter uma vida confortável. Por isso que eu trabalho muito hoje em dia para isso. Já parou para pensar no que é que você vai fazer quando se aposentar? Já, com certeza. Tenho vários planos, né? Além de viajar, passear, não é mesmo? E assim, me dedicar mais aos esportes, que eu amo, natação, né? E devido à vida da correria do dia a dia, eu não consigo me dedicar a isso. Uau, enfim, a gente perguntou sobre a aposentadoria, mas parece que tinha gente que vai cair na loteria, né? Com certeza. Mas eu acho bacana já pensar, e teve gente que respondeu que não estou pensando nisso ainda. É bom começar a pensar, porque a gente está falando de como é que vai ser esse momento, né? Como é que a gente vai ter essa remuneração para se manter, né? Enquanto não estiver mais naquela vida de trabalho, não é isso, doutora? O que é que você achou aí da resposta da mulherada? Fora da realidade. Pelo seguinte, Michele, você vai aposentar. Na atual realidade do nosso país, com tanta crise econômica, com alteração em forma de cálculo de benefício, com corte de benefício em 40% em cálculo, minha amiga, você vai aposentar e vai continuar trabalhando. Entendeu? Cíntia, você vai sair na PEC da Bengala, que eu vi que Cíntia é servidora pública. Você não está pensando em aposentadoria, Cíntia, porque você é obrigada a contribuir, não tem nada que você possa pensar nesse momento. Mas quando a gente fala em previdência, você que está em casa, que é dona de casa, que não tem uma aposentadoria obrigatória, compulsória, como é do servidor público, como é do empregado da iniciativa privada, você tem que pensar
não só em aposentadoria, como já falamos, né? Mas toda a sorte de misérias que podem acontecer na vida de uma pessoa e que vão impedir que ela exerça uma atividade profissional remunerada, seja por 16 dias, 20 dias ou para o resto da vida. Então é preciso ter essa visão de que previdência é proteção. Não é só pensar no descanso, né, doutora Ana? Sim, com certeza. Pensar também como é que eu vou me manter, porque nesse descanso eu vou precisar comer, eu vou precisar pagar minhas contas de luz, os boletos vão continuar chegando, e aí, vai fazer como? A gente tem uma visão muito equivocada na nossa sociedade de aposentadoria, né? Haja vista um certo senhor que ocupou a cadeira da presidência dizer que aposentado é vagabundo. A gente faz essa ideia de que o aposentado, ele tá o quê? Vestido ali com seu pijamão, né? E, na verdade, a aposentadoria, ela precisa ser programada, ela precisa ser pensada. Aí a importância de você se planejar, de você, dona de casa, se planejar, pensar na sua contribuição como facultativo, de você, MEI, que está ali contribuindo, mas está contribuindo com base no salário mínimo. É isso que você quer para ter a sua casa de praia, para chamar a família toda para a piscina? Então, você precisa pensar que em algum momento você não conseguirá mais ter aquela força de trabalho. O que não quer dizer que você vai parar. Porque também tem esse pensamento equivocado de que, eu não quero pensar nisso porque eu não quero parar minhas atividades. Não é isso, gente. Não, Até mesmo porque você já trabalhou uma vida inteira e você tem que pensar de uma Correto. forma que você mantenha o seu padrão quando você chegar no seu merecido momento de descanso, reduzir as atividades. De redução das atividades. E pensar que, de repente, você não precisa fazer isso de uma vez, né? Não é um ponto estanque. Você pode ir reduzindo, você pode se planejar. Para o quê? Para chegar a esse momento tão esperado, né? E com o planejamento. Esse planejamento, ele envolve o planejamento previdenciário, conforme as regras vigentes da Previdência, mas envolve também, sim, um planejamento financeiro que nós, mulheres, muitas vezes fazemos em casa de forma empírica, ou seja, no tato a tato ali, no dia a dia, a gente está fazendo sem saber que a gente está fazendo, mas nós precisamos também incentivar essa cultura de um planejamento financeiro, da gente planejar a nossa Tem uma educação financeira, né? Pensando no futuro. Que tem gente que fala assim, não quero guardar dinheiro não. O dinheiro foi feito para gastar, espalho pelo mundo, quem quiser que vá juntar. Calma, minha gente. Nem sempre a música tem razão. Vai com cuidado, porque pensar no futuro é importantíssimo. E aí, vamos lá, doutora Luana, como é que uma pessoa pode dar entrada no pedido de aposentadoria? Bem, dar entrada no pedido de aposentadoria hoje em dia é simples, porque você tem ali o meu INSS, você tem acesso às formas de fazer requerimentos administrativos das mais diversas espécies, né? A dificuldade é mais você organizar esse momento da aposentadoria, organizar a documentação que você vai precisar. E assim, a gente está falando de um país em que muita gente ainda não tem acesso à tecnologia, não é verdade? Sim. Então, quando a gente fala do Amazonas, da Amazônia, a dificuldade lá de acesso à internet é absurda. Quando você vai falar das populações que estão isoladas, quando a gente fala do interior do Nordeste, a gente fala de uma população que não tem esse acesso ao meu INSS. Para nós, advogados, é uma maravilha. Porque é algo que você tinha que ir na agência da Previdência Social, ficar insistindo, hoje em dia você faz tudo ali no ar-condicionado no seu escritório. Mas existe uma realidade que não pode ser invisibilizada. Exatamente, é para essa realidade que a gente tem que falar, que a gente tem que trabalhar. Luana, eu não vou longe, a gente não precisa nem falar dos rincões do Brasil, não, nem dos rincões da Bahia. Nós temos clientes, por exemplo, quando você faz o seu requerimento pelo 135 sem colocar a documentação, muitas vezes o seu benefício ele vai ser negado, não é porque você não tem o direito, mas pela porque falta da juntada de uma carteira de trabalho. Olha que importante. Então vamos lá, para a gente ser bem didático para a pessoa que está nessa fase agora. Ela pode entrar em contato pelo 135, né, que é o número da Previdência, pode entrar em contato pelo meu INSS, pode ir presencial em alguma agência ou não mais? Não existe mais esse atendimento presencial de balcão, né? Que foi uma crítica que a gente sempre faz, justamente por isso que Luana acabou de colocar. Porque você inviabiliza uma população que ainda é grande. A gente fala assim, em Salvador, por exemplo, a gente está falando de uma capital de 3 milhões de habitantes, todo mundo tem acesso à internet. Não é bem assim. Muitas vezes as pessoas têm aquele pacote que tem o WhatsApp, ele não consegue nem mandar uma foto.
Pois é. E ter acesso não significa saber utilizar. Ainda tem essa outra parte, né? Que tem também a falta do conhecimento digital de como fazer aquilo ali. Qual é o período que o INSS tem para responder se o pedido foi negado ou não, a partir do momento que você deu entrada naquele pedido? Eu conto ou você conta? Você conta. Tá boa, parte ruim, né? Então, por lei, são 45 dias para análise de um benefício de qualquer processo administrativo. O ente, né, a União, o Estado, teria 45 dias para responder. Na prática, se você me perguntar quanto tempo está durando, é um grande depende. Você conhece o conceito de eternidade? Jesus, as mulheres vão sair daqui morrendo de medo desse programa. Calma, gente, não criem pânico. Não vamos também... É só verdade. Não vamos também Qual seria alarmar. um caminho, então? Buscar um advogado, buscar alguém especialista em direito previdenciário para poder auxiliar nessa entrada. Olha, E existem serviços gratuitos também para a mulher que não tem Sim, renda? é importante a gente lembrar que essa demora do INSS, ela já é crônica. Eu não sei se vocês se recordam, mas há um tempo atrás, tinha quando as não filas, era digital, né? tinha chamadas filas do INSS. Sim. A digitalização, a informatização faz o quê? Colocou essa fila no virtual. Então é por isso que demora tanto, porque antes você ficava tomando sol na fila, agora você fica na fila dentro da sua casa, né? O que pode não ser tão bom também. Sim, porque o objetivo é que você chegue àquele benefício, né? Então, isso foi discutido, inclusive, nos tribunais superiores e fez-se um acordo com o INSS, estabelecendo prazos um pouco mais dilatados. De forma que, para a aposentadoria, outros benefícios têm outros prazos, mas para a aposentadoria, o prazo hoje, nesse acordo, é de 60 dias. E aí, Luana vai falar o que a pessoa pode fazer para quando o INSS não cumpre nem este prazo dos 60 dias. Agora eu deixei a bola com você. Luana? Ela está dividindo bem a bola. Então, vamos ser justas, né? Você pode ter pedidos administrativos que saem o resultado em 15 dias, pedidos administrativos de aposentadoria que saem o resultado em 5 meses. Eu considero um tempo médio 90 dias, porque costuma ser o tempo, né, que a justiça aceita que seja impetrado um mandado de segurança pela demora. Então, a minha indicação é que, se você puder, se você tiver acesso a um advogado, a uma advogada, porque, vamos ser sinceras, nós cobramos mais barato quando é mulher, né, Ana Isabel? Quando é divorciada, quando tem filho, quando está desempregada, a gente sempre facilita. Há uma sororidade que é importante, que mulher ajude mulher. Né? Uma dando a mão à outra. Exato. Então, se você puder fazer uma consulta aqui, quando é mulher e quando é alguém que efetivamente não tem condições, a gente não costuma cobrar consulta, a realidade é essa. Você procura um advogado para se orientar sobre a documentação que você vai precisar utilizar, como é que você vai digitalizar essa documentação. E se você, porventura, já fez o pedido sozinha, você, ultrapassado os 90 dias, né, 3 meses, 4 meses, procure o advogado, a advogada, para poder impetrar o mandado de segurança. Tem o que ser feito, sim. Mais uma dúvida. A pessoa contribuiu durante um tempo como no regime CLT. Depois passou autônomo. Soma as duas coisas? Olha só, Michele. Tanto o CLT quanto o autônomo são o mesmo regime, que é o regime geral de previdência social. A gente tem muita dúvida quanto a essa questão de categorias de segurado. Muita gente pensa que o MEI é uma categoria à parte. Não é. O MEI é o que a gente chamava antes de autônomo, de empresário. Então, hoje a gente reúne tudo isso num pacote chamado contribuinte individual. Então, o MEI, o autônomo, o empresário, nada mais é do que um contribuinte individual, tá? E aí, o grande lance do MEI, o que atrai? A ideia de se criar o MEI era trazer para o bojo, para a proteção da Previdência... Quem está na informalidade. Exato, a fazer essa inclusão dos trabalhadores que estavam na informalidade, que não tinham condição de pagar uma alíquota de 20%, né? Sobre um salário mínimo mais. Então, o que faz do MEI tão famoso? É que a alíquota de contribuição do MEI é só de 5%. Mas a dona de casa, que não exerce nenhuma atividade profissional, né? Ou que faz um bico, uma coisa ou outra, uma coisa muito eventual, ela pode também fazer uma contribuição em 5% sem precisar fazer MEI. Ela pode se filiar como segurada facultativa baixa renda, se já estiver inscrita no CAD único, né? Qualquer programa do governo, de Vale Gás, o que quer que seja, ela pode fazer
uma inscrição como facultativa baixa renda e vai pagar 5% de um salário mínimo todo mês. Olha que dica valiosíssima. Estamos chegando no final do programa e eu quero pedir aqui um conselho para quem já está perto de se aposentar. Vamos lá, não sei se tem muito o que aconselhar neste momento, mas para aquela mulher que está no meio do caminho ou para aquela que está começando agora a carreira, qual seria a dica em termos de planejamento para a aposentadoria? Eu vou começar com a doutora Ana. Bom, o meu conselho é procure saber como anda a sua contribuição. Você é empregado? Como anda a sua contribuição? Você pode confirmar isso, conferir isso nos sistemas, no meu INSS, por exemplo, né, que hoje já está acessível para boa parte das pessoas. E se planeje, né? Saiba quanto você precisa contribuir, quanto isso pode gerar lá na frente. Então, procure profissional que tenha a condição de lhe dar essas informações, de planejar a sua aposentadoria, porque o tempo passa rápido e logo, logo nós estaremos na fila do INSS. Pois é. Doutora Luana, qual é o seu conselho? Tem duas palavras, dois termos até que eu lembrei, que aposentadoria vem de aposentos. Então, aposentar-se era retirar-se aos aposentos. Hoje em dia, a gente se aposenta e vai para a rua trabalhar do mesmo jeito. Não tem essa mais de se retirar os aposentos. E previdência vem de previdere, de prever. Então, sempre que você for falar em previdência, lembre-se que você tem que prever o que pode acontecer. Então, assim como a Ana Isabel falou, é você procurar alguém que efetivamente entenda de previdenciário, não entregue 10, 20, 30 anos de contribuição que você fez na mão de alguém que sequer é formado em direito, na mão, mas na mão de um contador. Procure um advogado, veja qual é a condição financeira que você tem, de que tipo de advogado você consegue. Mas, ou então, pelo menos, insista em procurar uma agência da Previdência Social, porque você sempre vai achar um servidor com boa vontade. Eu não fui bem atendido nessa, vai na outra. Vai na outra. Em algum momento, um servidor com boa vontade vai lhe atender. Nós temos excelentes servidores no INSS. O INSS é uma mãe, mas a gente tem que correr atrás das informações. No meu INSS, Michele, você consegue ter acesso a um negócio chamado CNIS, Extrato de Contribuições Previdenciárias, onde toda a sua vida contributiva está ali registrada. Ou deveria estar. Ou deveria estar, mas facilita, pelo menos é uma pontinha ali de informação para você ter uma ideia. A gente já sabe o que não está. Perfeito. E como fazer para estar. Ou né? seja, contribua, não deixe para pensar na aposentadoria só na frente, porque é a partir de agora que você já vai fazendo esse calçamento aí para esse tão esperado momento. Doutoras, muito obrigada pela presença de vocês. Espero tê-las novamente em breve aqui com a gente no programa. Foi valiosíssimo, viu? Dicas maravilhosas. Você sabe o que é aposentadoria? É o momento de fazer tudo aquilo que deixei para depois. Ou não. Auto desconhecido. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.